Existe um nome que atravessou impérios, sobreviveu a perseguições, influenciou reis, inspirou revoluções morais e continua sendo pronunciado todos os dias em praticamente todos os lugares do planeta. Um nome que moldou civilizações inteiras, transformou valores humanos e redefiniu o significado da própria existência. Um nome que provoca devoção profunda em bilhões de pessoas e, ao mesmo tempo, desperta questionamentos intensos em outras milhões. Esse nome é Jesus Cristo. Mas aqui está algo que poucos realmente param para refletir com profundidade. Por que ele? Por que, entre tantos líderes, filósofos, reis e conquistadores, justamente Jesus se tornou a pessoa mais importante da história da humanidade? O que houve em sua vida que foi tão poderoso a ponto de alterar o curso da civilização, influenciar sistemas morais, transformar culturas e continuar impactando indivíduos 2000 anos depois? Não estamos falando apenas de fé religiosa, estamos falando de impacto histórico real. Estamos falando de transformação social concreta. Estamos falando de uma influência que moldou a maneira como o mundo entende amor, justiça, dignidade, perdão e esperança. Nenhum imperador dominou tanto tempo. Nenhum pensador influenciou tantos povos. Nenhuma figura histórica transformou tão profundamente o destino humano. Hoje, vamos entender por que a história da humanidade não apenas inclui Jesus, mas gira em torno dele. Vamos percorrer os motivos que fazem dele a pessoa mais influente, mais transformadora e mais importante que já existiu. Prepare-se para olhar a história com outros olhos. Capítulo 1. O homem que mudou a medida do tempo. Ao longo da história, muitos governantes foram considerados grandes. Alguns conquistaram territórios vastos, outros fundaram impérios duradouros. No entanto, existe um detalhe impressionante que revela a dimensão única da influência de Jesus. A humanidade passou a medir o tempo com base em sua vida, antes dele, depois dele. O calendário global, utilizado em praticamente todo o planeta, organiza a história humana a partir do nascimento de Jesus. Mesmo em culturas que não o seguem espiritualmente, o marco histórico permanece. Isso nunca aconteceu com nenhuma outra pessoa. Nenhum imperador, nenhum filósofo, nenhum conquistador teve impacto suficiente para reorganizar a linha do tempo da civilização. E isso revela algo profundo. Jesus não foi apenas alguém que viveu dentro da história. Ele se tornou o ponto central que define como a própria história é compreendida. Capítulo 2. A revolução do valor humano. Para compreender a importância de Jesus, é necessário lembrar como era o mundo antes de sua influência moral se espalhar. Em muitas sociedades antigas, a dignidade humana não era universal. O valor de uma pessoa dependia de poder, riqueza, posição social ou utilidade prática. Crianças podiam ser abandonadas, escravos eram tratados como objetos, doentes eram excluídos, pobres eram ignorados. Jesus introduziu uma ideia radical. Cada pessoa possui valor infinito. Ele se aproximou dos marginalizados, tocou os rejeitados, acolheu os desprezados e ensinou que todos são dignos de amor, cuidado e compaixão. Essa visão transformou lentamente a consciência moral da humanidade. A noção moderna de dignidade humana universal, compaixão social e cuidado com os vulneráveis não surgiu do nada. Ela foi profundamente moldada pela ética ensinada por Jesus. Capítulo 3. O ensinamento mais desafiador da história. Entre todos os ensinamentos que já foram proclamados, um se destaca como absolutamente revolucionário: amar os inimigos. Não apenas tolerar, não apenas evitar conflito. Amar. Orar por quem persegue, perdoar quem fere, responder ao mal com bondade. Essa proposta confronta o instinto humano mais básico, o instinto de autopreservação e vingança. Ainda hoje, séculos depois, o mundo luta para viver plenamente esse princípio. E mesmo assim, essa ideia transformou sistemas morais inteiros, inspirou movimentos de reconciliação, influenciou líderes que mudaram sociedades por meio da não-violência e da compaixão. Jesus não apenas ensinou uma ética nova, ele redefiniu o que significa ser verdadeiramente humano. Capítulo 4.
a transformação interior como centro da vida. Grande parte das tradições antigas enfatizava rituais externos, obrigações religiosas ou cumprimento de regras. Jesus mudou o foco para algo muito mais profundo: transformação interior. Ele ensinou que a mudança verdadeira começa no coração, na intenção, na consciência. Não basta agir corretamente por obrigação externa, é necessário que o interior seja renovado. Essa visão revolucionou a espiritualidade humana. A fé deixou de ser apenas comportamento visível e passou a ser experiência interior viva, pessoal e transformadora. Essa ênfase na transformação do coração moldou a maneira como bilhões de pessoas entendem moralidade, arrependimento, perdão e crescimento espiritual. Capítulo 5. O impacto que atravessa séculos. A maioria das figuras históricas influencia apenas sua geração. Com o tempo, sua memória enfraquece e sua relevância diminui. Com Jesus aconteceu o oposto. Sua influência cresceu ao longo dos séculos. Civilizações surgiram e desapareceram, mas sua mensagem continuou se espalhando. Povos diferentes, culturas diferentes e idiomas diferentes foram profundamente impactados por seus ensinamentos. Ele não governou exércitos, mas influenciou nações. Não escreveu livros, mas inspirou bibliotecas. Não construiu impérios políticos, mas transformou consciências humanas. Essa continuidade de influência é algo praticamente sem paralelo na história. Capítulo 6. A morte que não foi o fim. Normalmente, a morte de um líder encerra sua missão. Mas a morte de Jesus teve o efeito contrário. Ela se tornou o centro de sua mensagem. Sua crucificação, que deveria silenciar sua influência, se tornou o símbolo mais reconhecido do mundo. A crença de seus seguidores que ele venceu a morte redefiniu completamente a visão humana sobre esperança e eternidade. A ideia de que a morte não é o fim mudou o medo mais profundo da humanidade. Essa esperança atravessou gerações e continua moldando a maneira como milhões encaram sofrimento, perda e propósito. Capítulo 7. A maior influência cultural da história. A influência de Jesus ultrapassa a religião. Ela moldou arte, música, literatura, filosofia, ética e leis e costumes sociais. Algumas das maiores obras artísticas da história foram inspiradas por sua vida. Sistemas legais foram influenciados por seus princípios morais. Movimentos de compaixão social nasceram de sua visão sobre dignidade humana. Sua presença está entrelaçada com a própria estrutura da civilização. Capítulo 8. A redefinição da grandeza. O mundo sempre associou grandeza a poder, domínio e controle. Jesus redefiniu grandeza como serviço. O maior é o que serve, o líder é o que cuida, o forte é o que ama. Essa inversão de valores continua sendo uma das ideias mais transformadoras já introduzidas na história humana. Capítulo 9. A decisão mais pessoal da história. Muitas figuras históricas são estudadas, mas poucas exigem uma resposta pessoal. Jesus provoca uma decisão individual. Quem ele é para mim? O que faço com seus ensinamentos? Como respondo à sua mensagem? Nenhuma outra figura histórica confronta cada pessoa de maneira tão direta e íntima. Capítulo 10. A influência que nunca termina. 2000 anos se passaram. Impérios caíram. Ideologias surgiram e desapareceram. Sistemas políticos mudaram, mas a influência de Jesus continua viva. Corações continuam sendo transformados. Vidas continuam sendo renovadas. Esperança continua sendo restaurada. Sua presença não pertence apenas ao passado. Ela permanece ativa na experiência humana até hoje. Depois de atravessarmos a história, analisarmos sua influência e compreendermos o alcance de seus ensinamentos, fica impossível ignorar a verdade mais evidente de todas. A humanidade nunca mais foi a mesma depois de Jesus Cristo. Ele não apenas viveu, ele transformou o rumo da civilização. Não apenas ensinou, ele redefiniu valores humanos. Não apenas inspirou, ele continua mudando vidas hoje. Sua mensagem ultrapassou séculos, atravessou culturas,
rompeu barreiras sociais e permanece viva no coração de bilhões de pessoas. Nenhum outro nome ecoa com tanta força na história, na fé, na esperança e no futuro da humanidade. E agora, a pergunta mais importante não é histórica, é pessoal. O que você fará com tudo isso que ouviu hoje? Como esses ensinamentos podem transformar sua vida, suas escolhas, sua forma de amar, sua forma de viver? Porque entender a importância de Jesus não é apenas aprender algo novo, é abrir a porta para uma transformação real, profunda e eterna. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, faça 3 coisas agora mesmo. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram essas verdades transformadoras. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, reveladores e que fortalecem a fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, direção ou um novo começo. E se você quer continuar mergulhando nos maiores mistérios, ensinamentos e histórias que moldaram o mundo, assista o próximo vídeo recomendado aqui no canal. Sua jornada de conhecimento e transformação está apenas começando. Até o próximo encontro e que a verdade continue iluminando o seu caminho.